Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aos que nos acompanham pelo canal Voz do Remanescente, um abraço caloroso. Hoje a gente vai embarcar numa jornada que, olha, é no mínimo perturbadora. Com certeza. Olá, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui de novo para nossa análise aprofundada e o tema de hoje realmente mexe com a gente. Mexe demais. Bom, quem tá ouvindo a gente agora, imaginem um menino camponês tremendo de frio, com fome, cantando por migalhas nas ruas escuras da Alemanha só para conseguir um pedaço de pão duro. É uma imagem bem forte, né? Uma pobreza extrema. Muito extrema. E aí, a gente avança alguns anos na história e imagina esse mesmíssimo homem fazendo os reis e os papas mais poderosos da Terra tremerem de pavor em seus tronos. É um contraste absurdo. Otto, aterrorizado, se tornou a arma que partiu um império religioso gigantesco ao meio. É exatamente essa transformação que o nosso estudo de hoje vai desvendar. Nós vamos mergulhar no capítulo 7 do livro O Grande Conflito. O capítulo se chama A Influência de um Bom Lar. E sabe o que torna esse estudo fascinante? É observar como a mensagem inspirada não foca apenas naquele evento colossal, sabe, a reforma protestante em si. A lente é direcionada para o homem antes do mito. Ah, isso é muito importante. A gente costuma ver só o herói pronto, né? Exatamente. O foco do texto é desconstruir a figura histórica de Martinho Lutero. É entender como as raízes de um indivíduo tão humilde, forjado na mais dura dificuldade, foram preparadas assim, cirurgicamente, para uma missão de proporções globais. É como se, para entender um terremoto, a gente precisasse olhar lá no fundo para as placas tectônicas. E a base de Lutero era a mais rústica possível. Ele vinha de uma família de camponeses extremamente pobres. Muito pobres mesmo. O pai dele era mineiro. Trabalhava pesado, ganhando o sustento diário ali com picaretas e suor, descendo às profundezas da terra para garantir a sobrevivência da esposa e dos filhos. E, pelas descrições que a gente lê, esse pai não era qualquer pessoa. Não, de forma alguma. Ele era um homem de caráter muito marcante. Honesto, resoluto e dono de um forte bom senso. O espírito de profecia relata que ele já olhava com muita desconfiança para toda aquela organização monástica da época. Ele já percebia algo errado, então. Sim, ele percebia a riqueza e a ociosidade daquelas instituições. E dentro daquela casa humilde, a disciplina moral e intelectual era aplicada de forma implacável. Os pais ensinavam o temor a Deus com uma severidade que, de certa forma, moldou o intelecto e a moral do jovem Lutero. Eles exigiam rigor em cada tarefa, né? Em cada detalhe, cada pensamento, era uma criação duríssima. Mas olha, pera um pouco, tem uma coisa aí. A pena inspirada diz que esses pais usavam em alguns momentos um rigor excessivo. E se a gente for trazer isso para os nossos padrões de hoje, uma punição física tão severa, um ambiente de tanto temor, soa quase como um trauma familiar. É verdade, soa muito pesado para nós hoje. Talvez até abuso, sabe? Então a pergunta que fica é: como a gente pode olhar para essa dor toda da infância dele e classificar isso como, entre aspas, a influência de um bom lar? Parece haver uma contradição gigante aí. Essa é uma leitura muito atenta que você fez. Mas veja bem, a inspiração não diz em momento algum que os métodos dos pais eram impecáveis ou perfeitos. Entendi. Eles erravam também. Sim, o texto aponta para o fato de que eles tinham um objetivo sincero por trás daquilo. Eles queriam preparar os filhos para uma vida útil, forte e piedosa num mundo que era incrivelmente brutal. Faz sentido. O contexto da época era outro, completamente diferente. Exato. E a sabedoria infinita utilizou o resultado desse ambiente. Pensa comigo. Deus não precisava de um nobre criado em um palácio de cristal, cercado de luxos e incapaz de suportar frustrações. Ele não duraria um dia contra o Papa. Com certeza não. Deus precisava de resiliência. E olha que interessante, o próprio Lutero, em sua vida adulta, ao olhar para trás, encontrou muito mais para aprovar do que para condenar na criação que recebeu. O caráter dele precisava de uma firmeza que só a privação consegue imprimir na alma humana. Caramba!
Isso faz muito sentido quando a gente pensa no processo de forjar uma espada, sabe? Ninguém pega um pedaço de metal e fica fazendo carinho nele. De jeito nenhum. O aço é atirado direto no fogo altíssimo. Exato, o fogo do trabalho árduo, e depois ele é retirado incandescente e golpeado dezenas, centenas de vezes com um martelo pesado. Aquelas marteladas da disciplina severa do pai mineiro causaram dor intensa no jovem Lutero, mas na verdade estavam forjando uma lâmina inquebrável para as batalhas que viriam. Uma analogia perfeita. A resiliência dele foi construída ali, tijolo por tijolo. Mas é importante lembrar que essa seria uma lâmina testada logo de cara até o limite. Como assim? Porque essa disciplina severa, combinada com as crenças muito supersticiosas que dominavam a sociedade da época, gerou uma pressão psicológica esmagadora. A mente daquele menino já era sobrecarregada pelas dificuldades sociais e financeiras. Viver com fome já é um desespero. Imagina a pressão de enxergar o mundo inteiro através das lentes do medo constante. E na escola a situação dele não melhorou em nada, né? Não, piorou. Ele sofria com punições violentas de professores implacáveis, passava fome e precisava cantar nas portas das casas abastadas da cidade para não morrer de inanição. Nossa. Mas o pior de tudo, como a mensagem inspirada bem descreve, não era a fome física, era o terror espiritual. O texto mostra que ele ia dormir tremendo imaginando o futuro. Ele enxergava Deus não como um pai compassivo, né? Mas como um juiz tirano e vingativo, sempre pronto para punir qualquer falha com as chamas do inferno. É uma tortura mental. Uma tortura completa. A mente daquele jovem estava aprisionada em uma visão completamente distorcida do divino. No entanto, a capacidade intelectual dele era inegável. Ele era brilhante, não é? Muito brilhante. Quando ele entra na Universidade de Erfurt, o talento dele ofuscou os colegas e os professores. E nota-se ali o fruto direto daquela criação rigorosa que a gente comentou. Como assim? Ele não se deslumbrou? Exato. Ele não se deslumbrou com o sucesso acadêmico ou com os aplausos sociais. Ele mantinha uma dependência diária do poder divino. As manhãs dele começavam com momentos profundos de oração. Ele frequentemente repetia aquela famosa frase de que orar bem é a melhor metade do estudo. Até que ocorre o momento de virada absoluta, a grande descoberta na biblioteca da universidade. Ele encontra, escondida e esquecida em uma das prateleiras, uma Bíblia latina. Imagina o choque. Ele sequer sabia que aquele livro existia na sua totalidade. Pois é. Para a população daquela época, as escrituras se resumiam àqueles pequenos trechos que eram lidos nas missas, nos missais. A mensagem Inspira descreve que ele folheou aquelas páginas com o pulso acelerado, com o coração palpitante. Lendo pela primeira vez as palavras vivas da salvação, direto da fonte. Mas aqui eu me deparo com um nó na história, que eu preciso que você me explique. Pode falar. Se ele finalmente encontrou a palavra de Deus, que é a fonte da verdadeira paz, por que logo depois disso ele foge para o mosteiro e quase morre de inanição com jejuns extremos? É uma ótima pergunta. Porque, olha, a Pena Inspirada relata que ele sofreu desmaios nas celas frias, adquiriu problemas de saúde dos quais nunca mais se recuperou na vida. A descoberta da Bíblia não deveria ter trazido luz imediata e libertado ele de vez daquele terror sufocante? Parece lógico, né? Mas a reação dele é profundamente humana e teologicamente muito complexa. É verdade que o contato com a Bíblia trouxe luz instantânea. A inspiração relata até que anjos celestiais estavam ao seu lado naquele exato momento, iluminando o entendimento dele. Então, qual foi o problema? O problema é o seguinte. Imagina que você acende um grande holofote em um quarto que esteve trancado e no escuro por anos. Qual é a primeira coisa que salta aos olhos? Nossa, a sujeira. A poeira acumulada. Exatamente. A luz das Escrituras revelou com uma clareza cortante a profundidade da própria pecaminosidade de Lutero. Ele percebeu de repente o abismo infinito que existia entre a santidade absoluta exigida por Deus e a real corrupção do próprio coração dele. Ah, agora faz sentido. Ele viu o tamanho do problema. E como ele ainda operava dentro daquele sistema religioso fundamentado no medo, na punição física, ele tentou resolver esse terrível diagnóstico de pecado usando a medicação errada.
Perfeita. Ele tentou curar a culpa da alma através da tortura do corpo. O sistema medieval ensinava que a salvação exigia a produção contínua de mérito humano. Ele acreditava firmemente que podia, sei lá, arrancar o pecado do coração submetendo o corpo ao limite do castigo suportável. Foram noites implorado, flagelos, humilhações públicas. Horas intermináveis implorando por favores de porta em porta. Ele entrou em um colapso total, porque ele estava na beira do abismo psicológico. Ele percebeu que, por mais rigorosas e desumanas que fossem as regras monásticas, elas não alcançavam a raiz do problema. As regras não limpavam a consciência dele, né? Nem acalmavam aquele pavor do juízo final. Nada adiantava. A tentativa de autossalvação levou o jovem Lutero ao fundo do poço. As forças humanas dele precisavam falhar por completo para que ficasse muito clara a insuficiência do próprio mérito. Foi necessário esgotar todas as opções humanas para abrir um pequeno espaço, uma fresta por onde a graça pudesse entrar. E essa graça chegou embalada na voz serena de um amigo, não foi? Sim, um homem providencial chamado Staupitz. Bem no meio daquela agonia sufocante em que Lutero via demônios em cada sombra do mosteiro, Staupitz o confrontou e mudou completamente a direção da bússola mental do reformador. Ele disse algo que foi transformador para a mente abalada de Lutero. Ele disse: pare de focar nos seus fracassos. Pare de olhar para o tamanho do seu pecado e comece a contemplar o tamanho do amor e do sacrifício de Jesus. É maravilhoso isso. É a figura perfeita de alguém abrindo as portas duplas de uma casa e deixando o ar puro inundar um porão trancado. Essa intervenção de Staupitz introduz a verdadeira teologia da cruz na experiência de Lutero. A graça de Cristo desmorona aquela opressiva teologia de terror. E com o coração finalmente pacificado, ele é ordenado sacerdote. E logo depois se torna professor na Universidade de Wittenberg. Ali ele passa a ensinar os salmos, as epístolas. Ele cativava muitos ouvintes justamente porque a argumentação dele não era uma fria teoria acadêmica. Era fogo puro, né? Forjada naquela vivência torturante da própria dor e na imensa alegria da libertação. Exato. Contudo, para se desprender de vez das fortes correntes institucionais e daquela submissão cega a Roma, ele precisava ver com os próprios olhos o coração do sistema ao qual ele ainda servia tão fielmente. E aí, a providência divina o encaminha para uma viagem à capital do catolicismo. Uma jornada que ele fez completamente a pé, cruzando montanhas e se hospedando nos mosteiros luxuosos do percurso. E olha, essa viagem revela contrastes que reviram o estômago. Sem dúvida. Para quem está nos ouvindo, imaginem a experiência de cultuar um grande ídolo supremo durante a vida inteira. Alguém considerado a encarnação da perfeição moral, a fonte de toda a virtude. De repente, surge a rara oportunidade de visitar a casa particular desse ídolo. E a expectativa vai lá em cima. Vai nas nuvens. Mas, ao atravessar o portão da casa, você descobre que tudo aquilo é a mais grotesca e sombria falsidade. Lutero foi buscar pureza espiritual, inspiração sagrada lá na sede da igreja, e o que ele encontrou foi um abismo de corrupção. Os mosteiros italianos onde ele parou ostentavam uma riqueza indecente. Isso contrastava violentamente com a vida espartana que ele conhecia lá na Alemanha. Quartos de mármore, mesas incrivelmente fartas, monges engordados pela ociosidade. E o aspecto mais avassalador de todos para ele... A profanação, né? A profanação aberta. Até mesmo durante os rituais sagrados. Ele viu o alto clero celebrando missas de forma totalmente mecânica, apressada, fazendo piadas cínicas sobre os sacramentos, enquanto o povo pobre reverenciava as cerimônias. Eu fiquei chocada lendo isso. O choque cultural e espiritual dele foi tão traumatizante que ele chegou a registrar a conclusão lógica daquela experiência. Ele disse que, se existisse um inferno, Roma estava certamente construída sobre ele. Uma frase pesada e reveladora. E o clímax dessa visita, o momento que realmente divide a vida dele em antes e depois, ilustra de forma magistral essa ruptura. Foi na escada de Pilatos, não é? Isso. Para ganhar uma suposta indulgência que era prometida por decreto papal, Lutero estava subindo dolorosamente de joelhos os degraus da chamada Escada de Pilatos.
A tradição afirmava que essa escada tinha sido trazida milagrosamente de Jerusalém. E ele estava ali tentando conseguir favor divino. Exatamente naquele exato momento, na posição física que melhor representava o auge da tentativa humana de comprar favores de Deus com humilhação e sofrimento, a voz da verdadeira revelação atingiu a mente dele. E a inspiração narra esse instante decisivo de uma forma inesquecível. Uma voz que soou como um trovão, reboou na consciência e no íntimo daquele monge, trazendo à memória o texto claro e cristalino lá de Romanos 1,17. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Caramba! Essa declaração esmagou de vez o último grilhão do papado que ainda prendia a mente dele. Ele levantou num salto e fugiu apressado daquele lugar, sentindo profunda vergonha e horror daquelas práticas. A ruptura estrutural estava consumada dentro dele ali. Aquele versículo sedimentou a convicção de que a salvação jamais, em hipótese alguma, seria alcançada pelo mérito das obras, pelo castigo do corpo ou pela repetição de rituais e peregrinações. A justificação era um dom imerecido, recebido mediante a fé. E a partir daquele dia, nas escadarias de Roma, a separação teológica e moral entre Lutero e a igreja institucional virou um caminho sem volta. O abismo teológico tinha ficado largo demais. E veja bem, essa nova compreensão radical do Evangelho estava acelerando numa rota de colisão direta. E contra o quê? Contra o maior, mais lucrativo e ambicioso projeto financeiro que a igreja da época já tinha desenhado. Enquanto a mente de Lutero despertava para o fato de que a salvação era gratuita, o papado orquestrava o esquema de comércio de fé mais agressivo da história. Tudo para financiar as obras faraônicas da Basílica de São Pedro em Roma. A majestade de Deus virou um mero produto. Um produto vendido nas mãos de um hábil mercador chamado Tetzel. O mecanismo dessas indulgências era uma obra-prima da manipulação psicológica sobre as massas, não era? Infelizmente, sim. A instituição afirmava deter a chave do que eles chamavam de tesouro de méritos. A ideia era que Cristo e os apóstolos haviam produzido virtudes em excesso. Sobrou santidade, na lógica deles. Sobraram méritos que ficavam, supostamente, armazenados em um cofre celestial sob o controle direto do Papa. Então, o Papa podia sacar esses méritos e transferir para pessoas comuns, perdoando falhas e até encurtando as torturas de familiares que estavam ardendo no purgatório. É um absurdo sem tamanho. E Tetzel, como emissário, entrava nas praças públicas com um esplendor enorme, precedido pela bula papal numa almofada de veludo vermelho. É revoltante analisar os detalhes dessa fraude. Ele gritava nas praças que possuía autoridade para vender perdão antecipado. Olha isso, perdão para os crimes mais hediondos que o indivíduo quisesse cometer dali a alguns anos. Vender um passe livre para o crime. E o auge do cinismo era a promessa famosa dele, né? De que no milissegundo exato em que a moeda tilintasse no fundo da arca de metal, a alma da pessoa saltaria do purgatório direto para o paraíso. Estavam vendendo uma licença vitalícia para o pecado, explorando o lito das pessoas. O terror do inferno financiando os mármores de Roma. E a indignação de Lutero não foi por vaidade ou orgulho intelectual. O espírito de profecia é taxativo ao desvendar a raiz do levante dele. Ele era, acima de tudo, um pastor. Ele cuidava de pessoas. Pessoas da própria paróquia dele chegavam no confessionário exibindo aqueles pedaços de papel carimbados comprados do Tetzel, exigindo a absolvição. E dizendo que não tinham a menor intenção de mudar de vida ou abandonar os vícios, porque eles tinham recibo. Eles tinham pago pelo perdão. Como pastor, Lutero enxergou um veneno letal sendo injetado na congregação dele. Ficar em silêncio seria cumplicidade. Exatamente. Recusar a absolvição àquelas pessoas e alertar que elas pereceriam sem arrependimento real foi o dever pastoral dele, e ao fazer isso, a colisão se tornou pública. Foi aí que ele caminhou até a porta da igreja em Wittenberg, na véspera da festa de Todos os Santos, e pregou as 95 teses, um grito de guerra contra a extorsão espiritual. E a base teológica daquelas teses era vigorosa. O perdão divino é concedido de forma irrestrita ao pecador que demonstra contrição real. Sem precificação, sem intermediação comercial.
A publicação disso acendeu um rastro de pólvora pela Europa inteira. Mas desafiar esse poder trouxe um isolamento esmagador. E aí é que a gente vê a providência trabalhando. A mensagem inspirada registra o valor imensurável da chegada de Philippe Melanchthon a Wittenberg. Um novo companheiro de trincheira. O contraste entre os dois é extraordinário. Melanchthon era jovem de modo suaves, quase tímido, mas tinha uma mente excepcionalmente brilhante e uma diplomacia que serviu de contrapeso providencial para a energia indomável e vulcânica de Lutero. A união das qualidades desses dois gigantes foi vital, principalmente quando os ventos contrários viraram um furacão de perseguição mortal. As altas esferas em Roma reagiram. Parou o fluxo de dinheiro, então eles convocaram Lutero. O julgamento em Augsburgo, onde o legado papal não queria debate nenhum. O legado tinha uma ordem única e arrogante. Exigia a retratação total e imediata. Retrate-se, sem oferecer provas bíblicas, apenas impondo a tradição e a submissão cega ao clero. Eles queriam garantir obediência cega e silenciar a voz incômoda. E quando ficou claro que era uma armadilha, que queriam prendê-lo e mandá-lo para as masmorras, os conselheiros de Lutero o convenceram a fugir às pressas. Uma fuga furtiva na madrugada a cavalo. E a resposta de Roma veio na forma mais temível da Idade Média. Uma bula papal oficial de excomunhão, lançando maldições e fúria divina sobre Lutero e quem o apoiasse. E a atitude de Lutero É o ponto de não retorno de toda a reforma. Em vez de capitular diante do pavor da fogueira da Inquisição, ele tomou o controle da narrativa. Convocou estudantes e cidadãos, acendeu uma imensa fogueira em praça pública e queimou não apenas a bula papal, mas os volumes das leis canônicas opressivas. declarando que até ali ele tinha estado apenas brincando, mas que agora o rompimento era final. Lendo assim de longe, essa coragem parece sobrenatural, quase de um mito que não sente medo. Mas ele sentia. Escondida sob essa atitude habitava uma tempestade de dor e esgotamento psicológico indescritível. Os manuscritos dele mostram essa agonia. Ele chegou a escrever: "Quem era eu para opor-me à majestade do Papa, perante o qual tremiam os reis da terra?" Desmistificar a imagem desse herói é fundamental. A coragem dele não vinha da falta de medo, mas da convicção inabalável na palavra de Deus. E a mensagem inspirada nos entrega a grande chave disso tudo. Ser alvo de inimizade por defender a palavra não é um desvio de percurso. É a principal característica do conflito de todas as eras. Todos aqueles que recebem a missão de erguer verdades sofrerão ataques. Jesus Cristo proferiu a mais dura garantia a seus seguidores. Ele disse que o mundo os aborreceria intensamente, assim como o aborreceu. A fúria das trevas contra a luz opera diariamente. O violento conflito que tentou destruir Lutero nunca declarou cessar fogo com o passar dos séculos, não é? A grande oposição apenas adaptou suas ferramentas. Hoje não temos fogueiras literais nas praças, mas temos o ostracismo social, o ridículo midiático, o isolamento profissional ou a assimilação lenta de discursos que esvaziam o evangelho. O confronto entre a verdade e o erro continua exigindo firmeza. Contemplando as proporções dessa jornada e voltando ao nosso tema, a influência de um bom lar, a gente pode visualizar a biografia de Lutero como uma frágil semente de carvalho. Nossa audiência pode imaginar. Essa semente preciosa não teve o luxo de cair numa terra tratada e fofa, dentro de uma estufa de cristal. Ela despencou num solo árido, rachado, cheio de pedras. O lar rigoroso e pobre dele. Exato. A pobreza bateu severamente. O vento das superstições açoitou seus primeiros brotos. Mas o que a hostilidade daquele solo forçou a acontecer? A semente não morreu. Para não secar, ela reuniu todas as suas forças e empurrou suas frágeis raízes desesperadamente para o fundo, quebrando pedras, contornando o medo, buscando a água da vida na palavra de Deus. E raízes que crescem assim nunca mais são arrancadas. Quando essa semente se tornou o carvalho mais imenso daquele mundo religioso medieval, as raízes eram tão profundas e indestrutíveis
que elas racharam e implodiram toda a pesada laje de dogmas e de falso mármore que sustentavam a tirania de um império inteiro de escuridão. O nosso anseio, no fundo, é que cada lar daqueles que estão aqui conosco hoje, mesmo com as dores, a escassez e os traumas, possa ser esse solo rústico, onde a providência planta sementes que vão crescer e abalar o mundo amanhã. É uma correlação muito poderosa para fechar o tema. As raízes capazes de suportar os furacões mais devastadores nunca se desenvolvem nos terrenos rasos e fáceis. E antes de desconectarmos nossas mentes desta viagem, a gente deixa uma provocação para ecoar nas consciências durante a semana. A gente vibrou imaginando a coragem desse homem. Mas pensem com sinceridade, se essa mesma luz cortante batesse à nossa porta amanhã, não de uma forma que a gente aprova de imediato, mas disfarçada de uma verdade incômoda, contrariando nossas tradições religiosas favoritas, as opiniões dos nossos avós e o conforto do nosso banco de igreja. Nós teríamos a fibra para ser os novos hereges da nossa época? Ou pegaríamos a pedra do orgulho doutrinário para jogar lenha na fogueira dos dias atuais e defender o império que a gente ama? É um desafio pesado que exige muita reflexão de todos nós. O desafio reverbere no núcleo mais honesto de cada mente que nos acompanha. Um abraço afetuoso e muito respeitoso a todos, que a sabedoria divina ilumine a compreensão e abençoe incansavelmente os lares e as famílias de vocês, permanecendo viva e pulsante até a nossa próxima imersão no desconhecido do passado. Até lá!